Imagina que você questiona uma pessoa sobre uma traição. Aí ela fala assim, olha, não, aquele dia eu não te traí, eu tava na casa de tal pessoa. Passa um tempo, você questiona a pessoa sobre aquele mesmo dia, mas ela diz algo como, não, naquele dia eu fiquei na faculdade, eu fiquei na faculdade até mais tarde. O que a gente pode entender quando uma pessoa muda a versão daquilo que ela tinha contado pra gente anteriormente e por que isso se relaciona diretamente com a mentira, com traição e até mesmo com o caso Robinho? Acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos falar sobre desonestidade, sobre traição, mais especificamente sobre os indicadores na narrativa de uma pessoa. Por que quando alguém muda a versão sobre aquilo que essa pessoa já tinha nos contado, automaticamente isso levanta um sinal de alerta na nossa cabeça? Por que mudar as versões, mudar a narrativa está muito associado à desonestidade e à traição no geral? E claro que para falar de traição, de desonestidade, de mentira, e pegando um caso real onde uma pessoa disse uma coisa uma primeira vez e depois quando foi questionada mudou a própria versão, nós vamos então falar sobre isso pegando como exemplo o caso Robinho, que foi condenado recentemente, acusado, julgado e condenado por estupro, por crimes sexuais. Então fique aí até o final do vídeo que você vai entender como observar na narrativa da pessoa sempre que ela fala uma coisa, quando ela muda essa versão, como é que você pode pescar ali esse indicador de que talvez a pessoa não esteja sendo honesta com você. Bom, pra gente começar então, vamos relembrar o caso Robinho, O caso envolvendo o jogador de futebol Robinho e a acusação de estupro coletivo é um episódio que causou grande repercussão na mídia e levantou questões importantes sobre a cultura do estupro e a responsabilização de pessoas influentes. Acontece que em 2017, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela sua suposta participação num crime. E em 19 de janeiro de 2022, a Corte de Cassação de Roma, a última instância da justiça italiana, rejeitou o recurso apresentado por Robinho. Ou seja, basicamente se Robinho pisar na Itália, ele já vai direto para a cadeia. Não há nenhum outro recurso para ele. Mas acontece que ele está sendo julgado por algo que teria sido cometido quase 10 anos atrás, ali em 2014. Teria sido, então, quando ele e alguns amigos teriam uma jovem que estava embriagada numa boate, numa balada lá na Espanha. Mas o ponto principal é que desde que o Robinho falou sobre esse caso publicamente, desde que ele falou a primeira vez publicamente sobre esse caso, até hoje, e quando a gente compara também o que ele falou no privado com os amigos dele, naqueles áudios que vazaram, a história dele mudou várias vezes. Ele conta a mesma situação, que teria sido o que aconteceu naquela boate, naquela balada, porém sempre mudando a versão dele. O que nos leva, num primeiro momento, a questionar o que teria motivado essa alteração das versões ao longo do tempo. Então hoje vamos analisar as versões de 2 vídeos do Robinho com um intervalo de tempo de 6 anos entre um vídeo e outro. E um dos aspectos mais evidentes que vocês vão observar, como eu tô falando desde o começo do vídeo, é justamente a mudança constante na narrativa do jogador. Por exemplo, esse primeiro vídeo aqui foi gravado há 8 anos atrás, quando o Robinho ainda jogava pelo Santos. Nesse primeiro vídeo, Robinho nega até mesmo conhecer a vítima. Ele alega que todas as acusações são falsas, que se trataria de uma história totalmente inventada. Porque os meus advogados sabem que qualquer informação que for mentirosa, eles vão tomar as medidas cabíveis. Essa postura de negação total é muito comum em crimes mais graves, onde o objetivo é preservar a reputação e evitar consequências legais, de modo que a pessoa busca se afastar completamente da história. E já é interessante observar que nesse vídeo mais antigo do Robinho, ele já faz uma primeira referência a Deus, a figura cristã de Deus, Graças a Deus eu tenho minha família, a verdade vai aparecer, etc e tal. E graças a Deus tenho uma família abençoada, tenho esposa, tenho filhos. E como a gente sabe, muitas vezes também essas figuras, celebridades, figuras famosas, fazem ali um apelo a algum valor religioso, verbalmente, para parecer que eles estão sendo honestos. Isso é chamado de manutenção da aparência. Em vez de eu te apresentar um fato que mostre que eu não fiz aquilo do que estou sendo acusado, eu clamo um valor religioso ou algum outro tipo de valor, na ideia de que você olhe para mim e pense, bom, esse cara é religioso, é cristão, ele é muito bom, logo ele não teria feito isso. E para quem quiser ver uma análise cristológica, sobre o tipo de teologia que o Robinho apresenta nas redes sociais dele, comparando com a teologia apresentada por C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, que eu fiz aqui no canal, você pode checar esse vídeo que está aparecendo aqui agora, tá certo? Continuando então, nós tivemos aquele vídeo mais antigo, onde o Robinho, numa primeira versão, disse que nem conhecia a vítima, que toda a história era inventada. Hoje acordei com uma notícia muito triste e mentirosa, que me deixou profundamente revoltado,
sobre um site que eu me envolvi com garota que eu não sei quem é, não conheço, desconheço qualquer informação desse calão. Quem me conhece sabe da minha índole, sabe do meu caráter. Porém, nós tivemos 2 anos atrás um novo vídeo sobre esse mesmo assunto por parte ali do Robinho. E já nesse novo vídeo a narrativa dele sofreu uma significativa alteração. Não tive relação sexual com ela não. A gente teve relação entre homem e mulher, relações que o homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. Nesse vídeo mais recente, o jogador admite ter tido algum tipo de relação com a vítima, mas afirma categoricamente que não houve relação sexual com penetração, descrevendo o ocorrido como uma relação normal entre homem e mulher. Aí você já consegue ver também uma incoerência narrativa, o que é muito comum também, né? A gente está praticando a desonestidade. Você transou com ela? Não. Você não transou? Não, não transei. Vocês fizeram o quê? Fizemos uma coisa entre homem e mulher. Uma grande incoerência narrativa, né? O que é uma coisa entre homem e mulher. Você pode perceber que geralmente, quando a gente vai praticar desonestidade, é muito comum que a gente recorra a termos ambíguos. O mentiroso ele tem uma grande dificuldade, né? Ele tem um grande incômodo em ser direto, né? Em ser objetivo e dizer, eu não fiz isso aqui que você está acusando. Não, eu não tive relações sexuais com ela, não penetrei ela, não tive nenhum tipo de contato físico com ela, não tive relação alguma. Não, o mentiroso nunca vai falar isso. Geralmente, ele vai recorrer a algum termo que seja mais ambíguo. A gente teve relações ali entre homem e mulher, né? Coisinha ali, pá. Porém, vamos lembrar, na primeira versão lá atrás, no Santos, ele dizia o quê? Que não, nem conhecia a vítima, que era tudo uma história inventada. Agora, nesse vídeo atual, ele já sabe quem é a vítima, já conhece, já fala que teve sim contato com ela, que teve algum tipo de relação, mas que foi uma coisa entre homem e mulher. Olha como já muda drasticamente de uma coisa para outra. Essa mudança na narrativa do Robinho é marcante e levanta questionamentos sobre a veracidade de suas declarações anteriores. E é justamente esse o primeiro ponto que você deve ter em mente. Quando você pergunta uma coisa para a pessoa ao longo do tempo e ela vai mudando a versão, ela vai cada vez falando uma coisa diferente sobre aquele mesmo fato, sobre aquela mesma pergunta, o primeiro ponto que você deve fazer é o quê? Levantar questionamentos. Colocar em xeque aquilo que a pessoa está falando dessa vez e das vezes anteriores. Não significa admitir que tudo que a pessoa disse anteriormente é mentira, porque pode não ser. Geralmente não vai ser. O mentiroso gosta de mascarar ali a mentira com um pouquinho de verdade. Mas você deve sim questionar. Ué, mas então por que da outra vez você me falou isso? Não, é porque da outra vez... Tá, mas e por que antes você tinha me dito isso aqui? Não, porque vale sempre a pena perguntar e claro, né? Você tem que se lembrar muito bem do que a pessoa falou ou ter isso registrado em mensagem, em gravação, enfim. Para que você comece então a levantar questionamentos sobre as versões anteriores da pessoa. Voltando para o Robinho aqui então, essa segunda versão dele já é bem mais elaborada e provavelmente as alterações decorrem do caminhar das investigações, pois antes o Robinho negou até mesmo conhecer a vítima. Só que nessa segunda versão ele fala que se conhecia, que teve algum tipo de relação com ela, enfim. Então aqui, em vez de uma negação total, temos uma versão mais detalhada, ainda tentando excluir a sua participação do crime. E um ponto, né? Por que geralmente a pessoa muda a versão dela ao longo do tempo? Por exemplo, por que em casos de traição, se você perguntar para a pessoa sobre tal coisa e ela tiver traído você, ela vai contar uma versão e depois ela vai contar outra e depois ela vai contar outra. Se você perguntar cada vez que passar o tempo, ela vai mudar essa versão. Por que geralmente o mentiroso faz isso? Bom, os motivos pelos quais uma pessoa pode mudar a sua versão ao longo do tempo são variados e complexos, tá? À medida que a pressão aumenta ou novas evidências surgem, o mentiroso pode sentir a necessidade de adaptar mais um pouquinho ali a sua história para sustentar a falsidade que está sendo apresentada. Uma das grandes razões para ter essa mudança na narrativa é o medo de lidar com as consequências. A pessoa pode perceber que a sua história inicial não era tão boa, não era sustentável diante das evidências que foram surgindo, ou até mesmo diante da opinião pública, e, portanto, opta por ajustar a sua narrativa para se proteger. Inclusive, a pressão extrema e o medo de ser desmascarado pode influenciar para que a pessoa também queira adaptar um pouco mais a sua história para algo que seja melhor, mais bem recebido por quem está ouvindo aquela versão. Outro fator que contribui para a alteração de versões é a dificuldade de se lembrar de todas as mentiras contadas, porque à medida que o tempo passa e as histórias se acumulam, é comum que o mentiroso tenha dificuldade em manter a consistência entre as suas declarações. Cada nova versão apresentada pode criar uma teia complexa de contradições e tornar cada vez mais difícil acompanhar todas as mentiras contadas anteriormente. Mas o que será que leva um homem adulto, casado, né, cristão, como dizia o Robinho, a renegar todos esses valores e cometer ali um ato de depravação sexual, trair a esposa?
O que será que leva alguém? Quais virtudes morais uma pessoa precisa perder para praticar isso? Se você quiser ouvir uma reflexão minha, com base na filosofia clássica, sobre por que muitas vezes os homens, né, as pessoas no geral, acabam deixando seus valores de lado por conta do prazer, do hedonismo, e acabam se ferrando por isso, você pode ver aqui exclusivamente no conteúdo extra que nós temos para membros oficiais do canal Metaforando. Você pode escolher aí dentre os 3 níveis de membro para se tornar hoje um apoiador do canal Metaforando. Você tem conteúdo exclusivo, tem selos e emojis personalizados. Cada nível ali tem uma recompensa diferente para você, tá certo? Então, clica aqui no botãozinho Seja Membro, né? Tornar-se membro, para checar quais as opções você tem para se tornar um membro e torne-se hoje um apoiador do canal Metaforando, tá certo? Vamos continuar por vídeo. Além disso, nós temos também a pressão psicológica que vai influenciar muito ali na pessoa. O peso na consciência, a culpa ou o desconforto emocional podem levar o mentiroso a reconsiderar sua história e, consequentemente, modificar suas declarações. A tentativa de minimizar sua responsabilidade ou de se livrar das consequências legais pode levar a uma reavaliação dos eventos e uma mudança na narrativa apresentada. Porque, como é mostrado em Getting to the Truth, o mentiroso tende, com o passar do tempo, a desenvolver uma grande relação emocional com as mentiras que ele está contando. Seja por conta da mentira tá dando certo ou não, seja por conta de quem ele está enganando, então o mentiroso pode começar a sentir dó, peso na consciência, culpa, pode começar a se sentir feliz, né? Caramba, eu tô enganando mesmo, tô conseguindo e tal. Ele vai criando um complexo relacionamento emocional e isso vai influenciando na tomada de decisões dele, ao passo que isso também pode fazer com que ele mude as suas versões, tá certo? Então vale a pena, né, você levantar questionamentos quando a pessoa está conversando com você e ela começa a mudar a versão, né? Ela começa a contar uma versão diferente sobre aquela mesma situação que você perguntou para ela, mas vale sempre a pena registrar isso, né? Perguntar para a pessoa, registrar por mensagem ou registrar. A memória acaba sendo um pouco enganosa muitas vezes, tá? Registrar em gravação se você conseguir. Por quê? Você pode utilizar essa evidência no futuro próximo e isso pode gerar um desconforto emocional na pessoa ao ponto de que ela mesma queira confessar. Lembra que eu falei que um dos principais medos dos mentirosos, que inclusive motiva eles a mudar a versão, é o medo de lidar com as consequências? Se você mostrar para a pessoa uma conversa, né? Se você conseguir convencer ela de que ela pode te contar a verdade, que as consequências que ela vai enfrentar não serão tão pesadas assim, muitas vezes o mentiroso ali mesmo confessa. Ele quer tirar isso do peito dele. Eu vou falar a verdade, então quer saber, cara, eu traí mesmo, tal, quer saber, roubei mesmo, tal, olha, eu realmente fiz isso e tal. Então, muitas vezes uma estratégia quando você começa a mostrar que a pessoa tem contradições nas versões que ela contou, é conversar com ela de maneira franca, tranquilizá-la e mostrar que as consequências negativas, né, que ela terá de lidar, não serão tão negativas ou tão pesadas assim. Se a pessoa estiver mentindo, muitas vezes ali ela já confessa tudo que ela quer falar para já se livrar disso aí, tá certo? Essas são então algumas estratégias que você pode utilizar quando estiver questionando uma pessoa, né? São estratégias que você pode inclusive utilizar a partir da observação da mudança da narrativa de uma pessoa, tá certo? E você pode aplicar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Ficou aí o exemplo profissional que a gente viu na vida profissional, na carreira do Robinho. Vocês já viram que realmente a mudança das versões é algo que acontece e vocês podem perceber isso no dia a dia de vocês. Belezinha, galera? Não deixe de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E claro, comente também quais outros casos, quais outras situações você quer ver ser analisadas por aqui, tá certo? Um abraço, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!